Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com a esteroscopia diagnóstica e a esteroscopia cirúrgica. O que é a esteroscopia? É um exame realizado via vaginal, né? Onde é colocado um aparelhinho que tem uma câmerazinha na ponta. E ele serve para diagnosticar se tem alguma coisa, alguma feridinha dentro do útero, se existe alguma alteração dentro do útero, né? E como ele é realizado? Ele tem deixa eu ver o nome aqui. Ele é realizado com um aparelhinho chamado esteroscópio, que possui essa câmerazinha na ponta. E aí a gente vai lá no consultório, geralmente clínicas ginecológicas onde realizam pequenas cirurgias, realizam esse exame, que na verdade a esteroscopia diagnóstica, porque a cirúrgica ela tem que ser feita em ambiente hospitalar. Então você vai lá no consultório, fica em posição ginecológica, e eles colocam o aparelhinho, é semelhante à ultrassom transvaginal, coloca lá o aparelhinho e fazem um vídeo dentro do seu útero e vão analisando se existe alguma alteração. Diagnóstica, o nome já diz, né? Serve para diagnosticar se existe alguma alteração. E a cirúrgica, ela também da mesma forma, só que o aparelho usado é um aparelho um pouco mais grosso do que o da diagnóstica, e a cirúrgica é feita em ambiente hospitalar e a gente toma anestesia, que pode ser geral ou só a RAC, depende do médico que for realizar esse exame. Deixa eu ver o que mais. E aí, na verdade, a cirúrgica ela também ajuda a fazer alguma correção, pequenas correções, como por exemplo pólipo, às vezes até uma pequena endometriose, algum foco de endometriose, mas que seja leve. Deixa eu ver o que mais. Algum mioma também ele ajuda, como na cirúrgica pode ser retirado se for um mioma pequeno. Alguma malformação na cavidade uterina. E o que mais? E é isso aí. Geralmente isso que é feito na cirúrgica. E aí é feito um laudo também, como no exame no caso da diagnóstica. Eu vou contar um pouquinho como foi a minha experiência. Eu passei, na verdade, pelos dois tipos, a diagnóstica e a cirúrgica. A diagnóstica foi logo no início da minha investigação. A primeira médica que eu fui, a mesma médica que pediu a esterossalpingografia, ela pediu a esteroscopia. E aí eu fui lá no laboratório, na verdade não foi numa clínica ginecológica, foi num laboratório que realiza exame de sangue e tal, só que ele tinha lá um local especial para realizar esse tipo de exame. E aí eu fui lá. Mas tem que ir acompanhada, tanto que meu marido nesse dia chegou atrasado, muito em cima da hora, assim, a gente estava no trabalho e a gente se encontrou lá. E aí ele chegou muito em cima da hora, eles me prepararam, me deixaram pronta e só começou a realizar o exame quando ele chegou. Eles pediram para tomar um Buscopan meia hora antes, porque poderia dar uma cólica, e eu tinha lido alguns relatos que sentia muita dor e que não sei o que, então eu já fui um pouco com medo para fazer esse exame. E aí, eu cheguei lá, deitei na cama, fiquei na posição, ele colocou o aparelhinho, e aí na hora que ele colocou o aparelho, ele falou, olha, pode ser que você sinta alguma coliquinha e tal, mas é normal. Mas ó, vou te contar. Foi super tranquilo, não senti nada. Ele colocou o aparelhinho e tinha uma televisão do lado onde eu ia vendo as imagens, super tranquilo, não senti nada. Aí o médico também falou que poderia ter algum sangramento,
mas também não tive nada de sangramento, foi super tranquilo. E o resultado desse não apresentou nenhum problema, né? E aí, depois de tantos exames e tal, eu passei por uma fertilização in vitro, que é assunto para um outro vídeo, e também passei por um aborto, que é assunto para outro vídeo também. E aí, depois que aconteceu isso, eu fiz ultrassom, após o aborto eu fiz um ultrassom, e aparentemente estava tudo normal. E aí, quando eu fui numa outra clínica, não a clínica onde eu fiz o procedimento, eu fui numa outra clínica, eles pediram para repetir a esteroscopia. Pediram para fazer a esteroscopia diagnóstica. Aí eu marquei para fazer, porque eles falaram que eu poderia ter alguma sequela do aborto e tal. E aí eu marquei para fazer, fui numa clínica especializada de pequenas cirurgias ginecológicas. E aí quando eu cheguei lá para fazer, a médica começou a fazer, normal, e aí eu comecei a sentir dor. Quando ela estava tentando passar o aparelhinho, eu dava uns pulinhos assim, porque estava doendo. Ela falou, não pula e tal, mas eu não conseguia não pular, porque estava doendo. Era como se fosse uma picadinha assim, mas um pouquinho forte assim. E aí eu me assustava na hora, né? Às vezes o pulo não era nem pela dor, mas pelo susto. Me assustava e pulava. Ela falou assim, ó, você tá com o canal do útero, que é onde passa o aparelhinho, ele tá um pouco fechado, isso pode ser consequência do aborto que você teve. Então eu não vou continuar com o exame, porque senão eu vou te machucar e eu não quero te machucar. Então eu vou sugerir que você fale com o seu médico e ele peça a cirúrgica, que é feita em ambiente hospitalar com anestesia e tal. Falei, ok. Aí eu peguei, falei com o médico, aí eles falaram que pra eu fazer então a cirúrgica. E aí foi uma novela para eu conseguir marcar, porque o plano não queria liberar. E aí não podia, eu fui para fazer, essa médica que eu fiz o exame, ela também fazia em ambiente hospitalar, só que aí ela cobrava por fora, eu tinha que pagar para ela e pedir reembolso pro meu plano de saúde, e eu já estava com alguns exames que eu tinha solicitado reembolso e eu ainda não tinha recebido, então eu fiquei com medo, porque era um valor um pouco alto, eu fiquei com medo de fazer e não ter o reembolso. Custava mais ou menos em torno de R$3.500 para fazer com essa médica. Eu falei, não, com essa médica eu não vou poder fazer, porque ela falou que ela não era conveniada para operar pelo plano, só na clínica onde ela atendia, poderia, o plano de saúde cobria, mas para fazer no hospital ela não conseguiria fazer com ela. Então eu tive que ir atrás de outro médico. Então ela me falou em quais hospitais que ela operava, então eu falei, vou em busca dos hospitais para saber qual o procedimento que eu devo fazer, o que eu devo fazer para conseguir. E aí eu liguei nos hospitais, eles me falaram que eu teria que passar com um médico, cirurgião, para ele poder analisar o caso e marcar a cirurgia. Aí lá pelo hospital mesmo eles agendaram a consulta com um médico que atendia pelo plano. E eu fui na consulta com esse médico, aí ele analisou, e aí o meu médico ele tinha pedido, além da esteroscopia cirúrgica, que fossem feitas algumas pesquisas de células NK, e outros tipos de pesquisa que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar aqui o nome abaixo. E aí, quando eu fui lá, esse médico falou assim, olha, a gente realiza a cirurgia e tal, mas o hospital não faz esse tipo de pesquisa. Aí foi uma outra novela para eu conseguir. Ele falou, quem faz isso é em laboratório. Aí eu liguei pro meu médico e falei, e agora? E o médico falou assim, não, você só precisa saber quais os laboratórios que cobrem o seu plano, e aí você vai fazer o procedimento no hospital normal, e eles vão colher o material e mandar pro laboratório. Aí eu peguei e falei, ok. Aí voltei lá no médico e falei, olha, o médico
Primeiro eu liguei no laboratório, nos laboratórios que atendiam pelo meu plano, perguntei, me informei, aí eles falaram que fariam, né, a pesquisa, que realizavam aquelas pesquisas, e aí pra mim conversar com o médico pra ele colher o material e mandar pro laboratório. Eu falei, ok, voltei lá no médico, o cirurgião, falei, olha, falei com o laboratório, eles falaram isso e tal, aí ele falou, ok, aí ele me pediu alguns exames pré-operatórios, aquele negócio de coagulação para ver quanto tempo que coagula e outros exames. Depois eu deixo aqui embaixo também, falando quais exames pré-operatórios que ele me pediu. Aí eu fiz os exames, na semana seguinte eu voltei e a gente marcou a cirurgia. Aí no dia da cirurgia eu tinha que estar em jejum, né? E aí cheguei lá, foi na parte da manhã. Cheguei lá em jejum e tal, fiz a internação, fiquei esperando. A única coisa ruim é que passei o dia inteiro de fome e sede, tava morrendo de fome, morrendo de sede, não podia comer. E aí ele marcou para 12h30 mais ou menos. Eu cheguei no hospital, era umas 9 horas da manhã. E aí quando foi, eu fiquei lá esperando, depois eles vieram, me prepararam, me levaram para a sala pré-operatória. Aí eu fiquei lá mais ou menos 1 hora, porque as enfermeiras falaram que o médico iria conversar comigo, mas aí nesse meio tempo elas já me colocaram o soro. E aí fiquei lá esperando o médico, aí ele veio, falou comigo rapidinho, falou que depois da cirurgia ele ia conversar com meu esposo, que estava esperando. E aí, quando ele falou comigo, a enfermeira já veio e falou, vou te dar um remedinho pra você e pra já ir dando um soninho em você. Na hora que ela colocou o negócio dentro do soro, eu já não vi mais nada. Senti um negócio entrando, meu olho foi fechando e eu já apaguei. E aí eu acordei depois na sala pós-operatória e eu tava com muita vontade de fazer xixi, sabe quando você tá com vontade de fazer xixi, ao mesmo tempo uma cólica? E aí eu falei com a enfermeira que eu queria fazer xixi, ela colocou aquela tal de comadre lá pra fazer xixi, e que isso que o xixi sai? Não sai de jeito nenhum. Aí eu falei, olha, eu não tô conseguindo. Ela falou, não, daqui a pouco você vai pro quarto, quando você chegar no quarto, aí você faz. Eu falei, beleza. Aí esperei, me levaram pro quarto. Aí quando eu cheguei no quarto, eu já fui logo, já pedi logo pra uma outra enfermeira vir pra me levar pra fazer xixi, porque como eu tava em jejum, eu não podia levantar sozinha. E na hora meu esposo não tava no quarto, ele tinha ido almoçar. Eu tinha esperado muito tempo, eu não tinha voltado, tava com fome, fui comer alguma coisa, quando eu cheguei ele não tava. E aí a enfermeira veio, me ajudou a levantar, fiz xixi normal. Aí fiquei com uma coliquinha assim, bem leve, nada muito exagerado. E aí, só que eu tive bastante sangramento. Eles falaram que poderia ter sangramento durante alguns dias. Realmente tive sangramento, nem lembro quantos dias, mas quase uma semana eu tive sangramento. E aí depois eu comi, que eu tava com muita fome. Aí eu tava com muita sede quando eu acordei. E aí depois que eu fiz xixi, eu perguntei se eu podia beber água. Aí a enfermeira falou, não, você não pode beber água porque você tá muito tempo sem comer. Se você beber água, você vai passar mal. Eu já pedi a sua comida, e aí quando vier a sua comida, você bebe água. Eu falei, beleza. Aí eu esperei, aí veio um lanchinho, quando foi mais tarde veio a janta. E eu fiquei de repouso durante 10 dias. O médico me deu 10 dias de repouso. Fiquei quietinha, não fiz muitas estripolias, porque eu ficava com medo de sentir dor e porque também estava sangrando bastante. Mas ele falou que o sangramento era normal, e principalmente porque, como o canal do colo do útero estava fechado, ele teve que abrir o canal, né? Como eu posso dizer? O que os médicos falaram que isso era consequência do aborto, foi uma sequela do aborto, provavelmente deve ter ficado alguma coisinha, e por isso que eu senti dor na diagnóstica. Porque a primeira vez que eu fiz, como estava tudo certo, tudo bonitinho, tudo limpinho, eu não senti dor nenhuma. Aí na segunda vez que eu fui fazer, como já tinha aí essa obstruçãozinha na passagem do colo do útero, por isso que eu senti dor. E aí quando eu fiz a cirúrgica foi corrigido, né, esse probleminha, e aí por isso que eu tive bastante sangramento, fiquei alguns dias sangrando, mas
foi tranquilo. Depois eu vim pra casa, fiquei de boa, sem fazer nada, sem limpar a casa. Fiquei descansando de verdade para poder voltar a trabalhar sem nenhum problema. E aí é isso, gente. Por enquanto é o que eu tenho como experiência com esses exames que geralmente todas as tentantes fazem, né? Então vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo.